Não compre câmeras para gravar imóveis. Eu sei, parece loucura um cara que trabalha com vídeo imobiliário profissional te dizendo isso. Mas calma, que eu vou te explicar exatamente por que dessa afirmação. Se você que está começando agora nesse mercado gastar 4, 5 ou 6 mil reais em uma câmera profissional, pode literalmente ser o pior investimento que você pode fazer nesse momento da sua carreira. Eu vou te mostrar nesse vídeo que você deveria repensar aí completamente a ordem dos seus investimentos em equipamentos, e é algo que é muito importante. E mais do que isso, eu vou te entregar hoje um mapa completo, uma sequência lógica de investimentos que você deveria seguir se está começando agora no mercado de vídeos imobiliários. Isso vai te fazer economizar não só dinheiro, mas principalmente tempo e evitar que você se frustre aí no meio do caminho. Então vamos lá, vamos começar pelo problema mais comum que eu vejo na maioria do mercado. O cara decide que vai trabalhar com vídeos imobiliários, seja um corretor ou um videomaker que trabalha ali talvez com mobile e já quer elevar a qualidade dos seus vídeos. Ele pensa assim, preciso de uma câmera profissional para ter um resultado profissional. Faz sentido na teoria, certo? Não é bem assim. Eu vejo muita gente que investe em equipamento pesado, câmera e lentes, e na hora que vai gravar, não tem o conhecimento adequado, não tem a técnica, e aí as imagens obviamente fica pior do que na época que você gravava com o celular, e aí a pessoa vai e voltava a gravar com o celular. Então a gente tem que entender que para você fazer um vídeo minimamente bom, vamos parte a parte, vamos etapa a etapa. E na maioria dos casos, o celular que você já tem aí é mais do que o suficiente para você começar a fazer vídeos imobiliários com qualidade. Por exemplo, um iPhone 11 para cima ou um Samsung Galaxy equivalente, estamos falando aí de um S20 talvez para cima, né? Já possui uma tecnologia de captura de imagem que há 10 anos atrás custaria dezenas de milhares aí de dólares em equipamentos profissionais. E se você for de iPhone também, que seja um iPhone da linha Pro, é melhor. Mas o iPhone 11 já dá conta. E por que eu tô falando isso? Um grande diferencial aí desses celulares recentes aí é a lente ultra-wide, aquela famosa 0.5x. Essa lente, ela foi um divisor de águas aí para quem grava imóveis. Porque assim, uma lente dessas para uma câmera custa muito caro. E é difícil você achar uma com uma qualidade boa. Então sabe aqueles, por exemplo, eu tô num apartamento aqui que ele não é tão grande. Imagina você gravar com uma lente do kit de uma câmera, que não é uma lente ultra grande angular, né? Então você não conseguiria. Com o celular você já consegue com essa lente, entendeu? Você já consegue fazer muita coisa, porque você consegue mostrar a amplitude do espaço, que é a coisa mais importante no imobiliário. Você tem que mostrar o espaço. Se você quiser vender a casa, seja o intuito apresentar, enfim, você tem que mostrar o espaço como ele é. Você consegue mostrar vários elementos em um take só dentro da sua imagem ali, e aí o imóvel fica infinitamente mais atrativo também, ele empodera mais a sua imagem. Essa técnica, ela permite com que o cliente consiga ter noção real do espaço ali, sem aquela sensação de claustrofobia que algumas lentes mais fechadas causam. Eu já fiz isso, eu já gravei com lente do kit na época que eu só tinha câmera, né? Não tinha esses celulares ainda, então dá uma sensação apertada e não é legal. Mas beleza, Léo, você tá falando aí, então para me diferenciar no mercado, qual é o primeiro upgrade que eu deveria fazer? E aí aqui vem uma informação que vai contra tudo o que você vê por aí. O seu primeiro investimento não deveria ser em imagem, deveria ser em áudio. Investe primeiro em um microfone de lapela aí. Não precisa ser tão caro, existem opções excelentes aí na faixa de 100 a 200 reais primeiro, né? Mas recomendo depois que você compre uma versão dessa aqui da Holy Land. Microfones como Boya também funciona bastante, estão passando aí na tela, também funcionam, mas eu recomendo muito que você melhore a qualidade do seu áudio, porque a pessoa pode até ficar no seu vídeo se a qualidade da imagem não for das melhores, mas se a qualidade do áudio for ruim, ela não fica. Além do mais, isso dá um poder na mão dos corretores também, porque você apresentar um imóvel, aparecer no imóvel, é outra coisa, né? Você falar distante da câmera, apresentando um imóvel, é fundamental. Por isso que eu falo que o microfone é um dos primeiros equipamentos aí que você deveria investir, caso você já tenha um celular desses que eu citei aí em cima. Beleza, resolvido o problema do áudio, aí sim a gente começa a pensar no próximo passo. Qual seria? Estabilização. Você vai precisar de um gimbal. Sabe aquele vídeo que fica tremido, dá uma sensação, dá uma agonia de assistir? Isso passa uma impressão muito de amadorismo do seu vídeo. Cara, no mercado imobiliário, onde você está vendendo sonhos, vendendo um lugar onde a pessoa vai querer construir a vida dela ali ou investir, cara, não é legal. O gimbal é essencial para você fazer movimentos cinematográficos nos seus vídeos que dão um tom muito maior de profissionalismo. Dá para fazer aquele passeio, né, pelo imóvel, fazer aquelas rampas de velocidades também. Então tem muita coisa que você consegue fazer com gimbal e eu acho imprescindível, tá, no imobiliário. Tem até celulares que você consegue estabilizar, né, ter uma boa estabilização gravando com a mão, só que eu não recomendo, tá, fazer isso a longo prazo. Você vai ter que investir em um gimbal,
porque o eixo acaba ficando torto, não é o ideal, tá? Então por isso que eu tô colocando o gimbal aí nessa ordem de prioridade, porque dá sim para fazer com o celular na mão. Os celulares recentes têm uma estabilização muito boa, mas para profissionalizar mais ainda, aí você vai ter que investir em um gimbal. E assim, galera, quando você usa o gimbal, você consegue caminhar mais com a câmera, você tem mais liberdade nos movimentos que antes você não conseguia fazer sem esse equipamento. Então, track shots, tracking, órbita, todos esses movimentos aí acabam agregando muito nos seus vídeos, você consegue fazer aquelas transições bem fluídas, né, speed ramps que a galera gosta. Então é isso, eu recomendo muito. Então vamos lá, já tenho um celular, já tenho um microfone, um gimbal, e agora? Agora sim, né? Vou investir em uma câmera profissional. Ainda não, calma lá, calma lá. Antes de você chegar na câmera, você deve investir em conhecimento. Tá? Eu sei que isso pode parecer papo de coach, mas deixa eu te explicar aqui em dados. A Adobe fez uma pesquisa em 2023 que mostrou que 63% dos profissionais de vídeo consideram que as habilidades de edição têm mais impacto no resultado final do que o equipamento utilizado. Pensa nisso. Mais da metade dos profissionais na área dizem que saber editar é mais importante do que ter uma câmera cara. E assim, eu acho que faz total sentido, viu? Você pode ter a melhor câmera do mundo, mas se você não souber enquadrar, se você não souber compor a sua imagem, né, não entender de iluminação, se você não souber editar um material de forma envolvente, o resultado vai ser medíocre, você vai estragar tudo que você fez. E falando em conhecimento, se você quiser realmente aprofundar aí nas técnicas de vídeos imobiliários, como gravar, editar, entregar um vídeo aí de alto nível, eu tenho os meus treinamentos completos aqui na descrição. Tenho tanto treinamento com o celular, tanto treinamento com câmera. Vou estar colocando o link aqui para você que tem interesse, fechou? Mas se não for seu momento ainda, relaxa, é só clicar no like aqui, se inscrever no canal que eu tô trazendo muitas dicas e eu tenho certeza que vai melhorar muito os seus vídeos. Então vamos lá, voltando no nosso mapa de investimentos, você já tem o celular, o microfone, o gimbal e agora está investindo em conhecimento, né? Você estudou fotografia, entendeu composição, regra dos terços, né? As linhas guias, roteiro também, você precisa fazer um bom roteiro para manter a pessoa interessada no seu vídeo. Então tudo isso é estudo, gente. Não tem o que fazer, você tem que estudar, ver referências, mergulhar na edição, aprender a fazer correção de cor, fazer uma cor bonita no seu vídeo, editar no ritmo, selecionar trilhas sonoras aí de forma estratégica. Depois que você já tem todas essas informações aí, eu recomendaria você investir no iPhone 15 ou 16 Pro, por exemplo, que aí o jogo começa a mudar, você começa a gravar em log, né? Para quem não conhece, o log é um perfil de cor aí que captura uma imagem mais flat, né? Mais lavada, sem contraste. Isso ajuda muito para a gente ter uma correção de cor na pós, a gente tem aquela imagem mais cinematográfica. Então isso diferencia muito um vídeo amador de um vídeo profissional. E aí o iPhone 15 Pro em diante grava em ProRes Log, que é um codec aí de qualidade absurda, tá, gente? Inclusive os arquivos ficam muito grandes. Mas combinando isso com conhecimento aí que você já tem de edição, você já consegue entregar vídeos aí com uma qualidade visual bacana. Mas assim, gente, nem tudo são flores. O celular tem as suas limitações, sim. Eu vou dizer duas limitações aí. A primeira é gravar em log, como eu falei anteriormente, é bem legal no celular, só que você tem uns arquivos gigantes, eles formam arquivos gigantes para você. O ProRes, ele só para você ter uma ideia, às vezes você tá gravando 10 segundos ali, ele forma 1 GB de arquivo, então assim, é absurdo. Você vai precisar aí de muita memória ou um SSD externo, que aí você consegue gravar ao mesmo tempo no SSD ali, mas mesmo assim não é tão fácil, porque também o celular esquenta muito. Então nas experiências que eu tive gravando as casas, no sol ali, ele vai esquentar, entendeu? Então em algum momento ele vai te deixar na mão. Mas é importante você ter esse recurso para você aplicar, estudar, ver como é que funciona ali a cor em log, só que eu não recomendo usar isso para todos os casos. A outra limitação é a parte de gravar à noite, tá? Muita gente concorda aí que os celulares não são bons aí, principalmente a lente 0.5x, você não consegue ter uma qualidade muito boa à noite. Então qual que é a minha dica, tá? Grava em 4K 24 ou 4K 30 à noite, beleza? Caminha mais lentamente com a câmera para você ter que evitar fazer slow. E é isso, eu já gravei algumas cenas noturnas, como você pode ver aí, se a casa for bem iluminada, vai ficar bem legal. E agora, na minha opinião, a próxima coisa que você deveria investir, já tem um celular bom, é um drone. Um drone aí faz um diferencial absurdo para suas imagens imobiliárias. Principalmente para quem grava aí, vende terrenos também, o drone você consegue pegar ali o terreno, destacar ele, então ele consegue ser ainda assim mais importante. O cliente ele quer ver o imóvel sim, ele quer entender qual é o contexto, a vizinhança que o imóvel está inserido, se tem área verde, se não tem, como é que é o acesso, enfim, qual que é a vista do último andar, tudo isso é possível mostrar aí com imagens de drone. Sobre os drones, eu sempre recomendo da DJI, para que você comece na linha Mini. Então tem o DJI Mini 3, tem o Mini 4 Pro, né? Agora recentemente lançou o Mini 5 Pro. Mesmo sendo de entrada, é um investimento um pouco alto, mas vale muito a pena.
não é difícil de manusear, ele é seguro, principalmente os mais recentes aí é seguro. Eu sou da época que tinha o Mavic Air, aquele branco e preto, que, cara, ele era um pouco... Cara, ele já caiu várias vezes na minha mão e, enfim, comparado a esses novos aí da DJI, eles estão muito mais seguros, esses novos. Então, beleza, se você já tem todos esses equipamentos aí que eu falei, se você já adquiriu os conhecimentos citados acima, aí sim a gente pode começar a falar sobre câmeras. Porque quando você chegar nesse ponto, você já vai estar mais preparado, você vai ter desenvolvido aí um olhar mais técnico, vai entender de luz, composição, ambiente, trilhas, você vai saber editar, que é muito importante, vai saber contar uma história aí visual através de roteiros, etc. Então a câmera nas suas mãos não vai ser um equipamento aí que vai te passar nervoso, né? Obviamente você vai ter que estudar fotografia, o que é um ISO, o que é obturador, o que é abertura. Você vai ter que entender como que expor uma imagem boa, você vai ter que entender também como gravar em log, você vai ter que entender como que funciona a câmera. A gente não grava tudo no automático, entendeu? Às vezes a gente grava, às vezes não. Então tudo isso você vai lidando ali com a câmera, que obviamente tem uma qualidade muito melhor que a de celular se você usar da maneira correta. E aí, gente, falando sobre câmeras, eu recomendo sempre a linha Sony. Por que a linha Sony? Porque a linha mais acessível, é a linha onde você encontra bastante lentes. A maioria dos mercados trabalham com Sony, né? E eu sempre trabalhei com Sony também. Eu não consigo indicar outras câmeras para você. Mas se você for fanboy ou se você preferir outra marca, tudo bem, entendeu? Mas eu vou falar aqui da Sony, você vê aí quais são os modelos que se equiparam a esses modelos da Sony aí. Pegue a marca que você preferir. Mas vamos lá. Da Sony, vamos começar aqui com uma câmera de entrada. Eu indico a Sony ZV-10. É uma câmera compacta, ela é fácil de mexer, tem um 4K absurdo, a nitidez dela é absurda. Você consegue gravar em S-Log, tá? Mas uma coisa muito importante, ela grava em 4K 30 cropado. Se você for usar o 4K dela, sempre grava em 24, porque aí você tem toda a abertura do sensor, beleza? Isso no imobiliário faz muita diferença. A gente quer todo o espaço, pegar todo o ambiente ali. E qualquer milimetragem ali no sensor, qualquer crop ou corte faz diferença. Então, se você for gravar, grava em 4K 24. Beleza? Outra coisa também, ela não faz 4K 60, e alguns celulares já fazem, sim, mas a qualidade do 4K dela compensa, você vai ver. Então, sempre que eu for gravar com a ZV, eu recomendo que não faça slow, é isso que tem que fazer, não dá pra fazer slow. Se você for gravar em Full HD com a ZV-10, você não vai extrair o máximo do poder dela. Tá, o Full HD dela é bem ruim. Então, grave em 4K 24. Hoje em dia tem algumas inteligências artificiais aí que dá para você transformar um vídeo que tem 24 FPS. Você faz uma interpolação de frames, você consegue virar, né, com que vire 60 FPS. Isso se você precisar muito de slow. Mas olha só que maravilha, no imobiliário, as coisas que a gente filma são estáticas, são paradas. A única coisa que se mexe é você. Então, se você fizer um movimento mais suave, você consegue utilizar as imagens, mesmo sem slow motion. Então, assim, eu já fiz muitos imóveis com a Sony ZV-10 em 4K 24. Muita gente vai falar que não é legal gravar em 4K 24, muita gente vai discordar disso, mas é algo que eu já fiz e eu só recomendo algo que eu já faço para vocês. Muita gente pode perguntar aí quais IAs são essas aí de interpolação de frame, e eu utilizo a Topaz IA, né, que é uma IA famosa aí, só que ela é bem cara, e tem a Flow Frames. Tá, pesquisem aí, eu não lembro se ela é gratuita, mas eu já ouvi falar e ela faz também esse processo. E aí depois que você já tá familiarizado ali com a ZV-10, eu recomendaria você fazer um upgrade para a FX30, que é uma versão melhor, mais aprimorada da ZV-10, ou a 6700, são duas câmeras muito iguais, a FX30 e a 6700. Vai ter alguma diferençazinha ali, que a 6700 ela é mais híbrida, né? Você consegue tirar mais fotos, tem mais opções para fotos, mas no geral as duas são muito parecidas. Só que a 6700 ela já me deixou na mão algumas vezes no quesito aquecimento. Então se você grava muito ali em 4K 60, contínuo, ela pode acabar esquentando. Mas no caso de imobiliário, eu sempre faço inserções mais pontuais ali, eu nunca tive problemas. A FX30 já começa a gravar em 4K 60, tá, gente? Então você tem ali em 4K 60, 10 bits, que é uma qualidade de imagem melhor, você consegue mexer mais nas cores, então aí começa a melhorar mais a qualidade da imagem dos seus vídeos. E aí depois da FX30 eu iria para a FX3. Na verdade recentemente eu fiz esse upgrade. Na verdade eu não vendi a FX30, eu fiquei com ela juntamente com a FX3 e eu vou falar para vocês uma coisa, a FX3 é outro game, tá? Ela é muito cara, mas vale muito a pena, porque a gente tem a condição de utilizar lentes muito mais abertas. Porque a gente tá falando de um sensor full frame, galera. E aí que as coisas começam a mudar. As câmeras full frame são as que têm as lentes mais abertas. Então, por isso que eu tive que investir na FX3 e eu acho que ela deveria ser seu último investimento aí, porque também é uma câmera muito cara.
Pode ser também no lugar da FX3, a 7S3, ela é tão boa quanto. Aí vai dar preferência, eu gostei da FX3, eu gosto da pegada cinema da FX3, mas elas são muito boas, são praticamente iguais ali no quesito qualidade de imagem. Tem a ZV-1 também, que é tipo uma ZV-10, só que full frame. Ela é muito boa também, só que eu não sei já se ela tem problema de superaquecimento. Eu sei que a FX3 e a S3 não tem. Mas enfim, galera, a ideia desse vídeo era mais mostrar para vocês o passo a passo. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre câmeras e nem equipamentos ali de gimbal para câmera, essas coisas, porque já é um mundo mais à parte. Eu faço num próximo vídeo, beleza? Para ficar mais separado ali. Mas a ideia desse vídeo era trazer para vocês a ordem correta para você investir. Porque muita gente compra câmera primeiro, né? Quando na verdade não precisa. Câmera antes do drone, sabe? Algumas coisas que não fazem sentido. E aí na hora de trabalhar mesmo, na hora de entregar os resultados, você acaba saindo prejudicado, porque você investiu em algo que, né? Porque além do dinheiro, você investe tempo também para mexer, né? Naquele equipamento. Então, se você não tem essa ordem correta aí, foi o que eu disse lá no início. Você pode acabar se frustrando, que a qualidade não sai, você não consegue extrair o máximo ali do equipamento. Então vai degrau por degrau, evoluindo o nível do vídeo de vocês. E tenham sempre em mente que você consegue sim fazer coisas incríveis com o celular. Principalmente se você tiver uma boa edição. Tá passando aí de inserção um vídeo que eu fiz de uma casa de 80 milhões e eu gravei ele totalmente com o celular. Só que eu editei de forma profissional no Premiere e no After Effects e esse foi o resultado. Então o céu é o limite. Então sempre pense no equipamento como um ponto de chegada, não um ponto de partida. O ponto de partida é partir com o que você tem, entendeu? Então é isso, galera, espero que eu tenha passado aí uma mensagem para vocês. Equipamento é coisa cara, né? Eu gosto bastante, mas você tem que saber a hora certa aí de investir. Fechou? Então aguardo vocês até o próximo vídeo.